Olá alunos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Nós estamos falando sobre o Código de Trânsito Brasileiro e nós já estamos falando do capítulo 3 de 20 capítulos. Nós estamos agora no nosso terceiro capítulo e essa vai ser a nossa segunda aula dentro desse capítulo. Mas essa vai ser uma aula bônus, tá? Eu tinha dito na última aula que nós já iríamos entrar nas regras gerais de circulação e conduta, mas as regras mesmo começam a partir do artigo 29 e em diante. Mas ele começa com o artigo 26, então hoje nós vamos falar do artigo 26, 27 e 28, que é apenas o pontapé inicial, é apenas uma introdução dentro da regra de utilização da via. Ok? Então, considere isso apenas como uma aula bônus, mas são 3 artigos hoje que nós vamos falar apenas, somente 3, mas são bastante importantes, que muitas questões de prova estão em cima desses 3 artigos. Primeiro artigo, 26, é quando começa o nosso capítulo 3, o artigo 26, e ele começa dizendo assim: os usuários das vias terrestres devem. Para começar, nós sabemos que quando ele fala de usuários, ele não está falando apenas de motoristas e motociclistas. Claro, você lembra que lá no capítulo 1, quando nós trouxemos o conceito de trânsito, ele fala que trânsito é a utilização da via por pessoas, veículos e animais. Ora, nesse caso, quando ele fala de usuário, os usuários das vias terrestres devem, então não está se referindo apenas a motoristas e motociclistas. Os pedestres também devem, os ciclistas também devem. Qualquer um que utiliza a via, não importa a modalidade, deve. Inciso 1. Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos às propriedades públicas ou privadas. Então, olha só, a gente sabe que, como usuário da via, nós temos que nos abster de qualquer ato que possa colocar em risco a segurança de um outro usuário da via. Aliás, vocês lembram, né, que também no capítulo 1 nós trouxemos também o nosso primeiro direito, direito à segurança. Lembra-se do artigo 1º, parágrafo 2º, ele trata que o trânsito seguro é um direito de todos. Assim como eu tenho direito à segurança, eu também terei o dever de garantir a segurança do outro usuário da via. Aliás, nesse mesmo capítulo, lá no artigo 29, no parágrafo 2º, ele diz que respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Então, nós vemos que a segurança é um fator primordial no trânsito e o maior será sempre responsável pela segurança do menor. Legal? Então, abstenha-se de atos que possa colocar em risco a segurança do outro usuário da via. Por exemplo, dirigindo em alta velocidade, invadindo o sinal vermelho, dirigindo usando o telefone celular, dirigindo embriagado ou coisa desse tipo que você sabe que pode colocar em risco a segurança de um outro usuário. Mas ele continua. Ou ainda causar danos às propriedades públicas ou privadas. Lembra-se que também no primeiro capítulo nós falamos do segundo direito, o direito à indenização. Por qualquer tipo de prejuízo que você venha sofrer no trânsito, você também terá direito à indenização. Lembra, está lá no capítulo 1º, artigo 1º, parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem objetivamente por danos causados ao cidadão? Pois é, assim também você também terá a obrigação de indenizar quem você causou prejuízo. Você tem que se abster de todo e qualquer ato que possa causar danos às propriedades públicas ou privadas. Ou seja, olha para mim, se abstenha de derrubar poste, entrar muro dentro da casa dos outros, ou seja, abstenha-se de causar dano, senão você vai ter que pagar por esse prejuízo. Inciso número 2. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo. Obstruir o trânsito. Aí muitas questões de prova se referem à questão de infração. A pergunta é, qual é a infração por obstruir o trânsito? Bom, olha só, se você para em fila dupla ou para no meio de um cruzamento,
de forma que você venha obstruir o trânsito, você estará cometendo uma infração de natureza média. Parar em fila dupla, estacionar em fila dupla é uma infração de natureza média. Um bater no fundo do carro do outro, e aí os dois saem do carro, começam a discutir, a culpa é sua, não, você que feriu de vez, você está andando muito perto, e ficam os dois no meio da rua, discutindo para saber quem é o errado, quem é o certo, ligando para um, ligando para o outro, e causa obstrução da via, causa um engarrafamento por causa dos dois veículos. Olha só, os dois cometem infração de natureza média. Ou seja, se tem acidente, mas não tem vítima, os veículos devem ser retirados da via para desobstruir o trânsito, tá? Acertar amigavelmente. Então, professor, o que é que eu tenho que fazer? Se caso alguém bater no fundo do meu carro? Bom, você vai, naturalmente, tirar aquela foto rápida, você tem o celular na mão, você saiu, tirou a foto do carro batido, tal, tira o carro da vista e tenta acertar amigavelmente com a pessoa que bateu no seu carro. Se ele não quiser um acordo ali na hora, você faz o BO, faz um boletim de ocorrência e move uma ação contra ele na justiça de trânsito, mas não pode ficar no meio da rua discutindo. Tá? Você não vai pegar o cara pelo colarinho, pegar ele pelo pescoço e dizer você vai pagar meu prejuízo porque você bateu no meu carro. Tenta acertar amigavelmente. Não houve acordo amigável, vai para a justiça de trânsito. Se tem vítima, se o acidente tiver vítima, aí os carros não podem ser retirados. Tá legal? Isso a gente vai tratar também lá na aula do capítulo 19, quando estivermos falando sobre os crimes de trânsito. Então, se tem vítima, os veículos não podem ser retirados. Tem que ser acionado, então, a polícia de trânsito, para poder fazer a perícia. Não importa se vítima fatal ou se vítima de lesão leve. Se tem vítima, os veículos não podem ser retirados. Se não tem vítima, os carros devem ser retirados. Se o acidente causou um dano tal que o carro não pode ser retirado, porque o veículo amassou, teve um dano tão grande que não pode ser retirado do lugar, então você deve sinalizar adequadamente essa via, colocando um triângulo pelo menos a 30 metros de distância, 40 passos, uns 30 metros, colocando uma sinalização para que haja um desvio do fluxo de veículos para evitar um engarrafamento, ou pelo menos tentar diminuir esse engarrafamento, tá legal? E acionar o guincho o mais breve possível para poder retirar o seu carro do local, já que ele danificou de tal maneira que não pode, o motor nem pega mais. Ou ainda, atirar do veículo algum objeto ou substância. Atirar do veículo, abandonar objetos ou substâncias. Tipo, por exemplo, você está parado, aí você pega uma bolinha de papel e joga pela janela do seu carro. Você cometeu uma infração de natureza média. Isso é infração média, não importa, pode ser uma bolinha de papel pequenininha, você jogou, infração média. Ou imagine que você agora está dirigindo, está a 80 km por hora, quando então o seu carona está tomando água de coco, e ele pega aquele coco enorme e joga pela janela. Nisso vem um motoqueiro que vem atrás, bate na cabeça do motoqueiro, derruba o motoqueiro, mata o motoqueiro. Qual foi a infração que você cometeu? Média, isso mesmo, infração média. Mas o professor matou o motoqueiro, não estou falando, não foi o ato de matado ele não, estou falando o ato de ter jogado o coco para fora. Isso é outra coisa, isso é também o assunto lá do crime de trânsito, mas estamos falando do ato do teu carona ter jogado um coco para fora, tá? Foi uma infração também de natureza média, ou seja, então não importa se foi uma bolinha de papel jogado por você, motorista, com seu carro parado, ou se foi um coco jogado pelo seu carona a 80 km por hora. A infração é a mesma, infração média. E quando ele fala objeto, substância, então pense em qualquer substância, até cuspir. Cuspir, você cuspiu, você cometeu infração, é nojento, né? Mas infração de natureza média, qualquer objeto, substância. Por isso você, meu amigo motociclista, é bom estar sempre com sua viseira fechada, porque você não sabe o que vem de lá para cá. Daquela janela do ônibus vem tanta coisa que você nem imagina. Então, janela fechada, viseira fechada, para evitar estar recebendo uma casca de banana, uma casca de laranja, uma garrafa de água mineral pela cabeça, pelo olho adentro, tá legal? Isso para não falar cusparada na sua cara também, no seu rosto também, tá bom? E você, motorista, eduque o seu carona para não jogar nada pela janela, para ele poder pegar os objetos, as coisas que ele usou, tá? E colocar um saquinho lá do lixo, tem no seu carro um saquinho de lixo, bota lá, e depois você descarta adequadamente na lixeira, tá? Nada de jogar coisa pela janela. Assim também como abandonar, ele fala atirando, ou depositando, ou abandonando. Então, nesse caso,
abandonar na via objetos, substâncias. Tipo, por exemplo, imagine que você parou, furou o pneu, seu carro estava viajando, furou o pneu do carro, você para no acostamento, vai trocar o pneu e por sua segurança você então sinaliza. Mas aí você usa um matinho, pega um galho de árvore, bota lá para então sinalizar. Aí você faz a troca do pneu e depois vai embora e não retira aquilo que você usou para sinalizar. Você abandonou na via objetos ou substâncias, tá? Ou criou qualquer tipo de obstáculo na via. Tá legal? Você cometeu a infração de natureza média. Isso é o artigo 26. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Volta. Olha só. Antes de você colocar o carro em circulação, primeiro passo, verificar se todos os equipamentos obrigatórios do seu veículo estão funcionando, estão presentes no seu carro, estão funcionando e saber usá-los. A falta ou defeito em qualquer equipamento obrigatório constitui uma infração de natureza grave. Tá legal? Então tiver lá na sua prova, pergunta: qual é a infração por não usar o cinto de segurança? Infração grave. Qual é a infração por estar com farol queimado? Infração grave. Qual é a infração por mudar de faixa e não ligar o pisca? Infração grave. Então, você deixou de usar um equipamento obrigatório, ou ele está com algum defeito, ou ele está fora do padrão. Tá? Você estará cometendo uma infração de natureza grave. Qualquer equipamento obrigatório, faltando ou com defeito, será infração grave. Cheque todos os seus equipamentos obrigatórios. Tá legal? E também assegurar-se se há combustível suficiente para chegar ao local de destino. Parar por falta de combustível agora já constitui uma infração de natureza média. O preço da gasolina do jeito que está, é bom checar mesmo, tá? É bom dar uma olhada, porque uma infração média constitui um valor de mais ou menos R$130, é o valor de uma infração média. Então 130, daí uns poucos litros de combustível, né? A 5, quase R$6 a gasolina, então a coisa tá, a gente tá, hoje dia 17, estou gravando esse vídeo dia 17 de março, hoje o preço da gasolina quase R$6, 5,85, 5,99, dependendo do posto. Então R$130, daí mais ou menos uns 10 litros, 20 litros, tá? De gasolina, mais ou menos. Então é um problema muito sério. Você tem que checar para ver se tem gasolina suficiente para chegar ao seu local de destino. Equipamento obrigatório faltando ou com defeito, a infração é grave. Falta de combustível, parar por falta de combustível, infração de natureza média. Artigo 28. O condutor deverá a todo momento ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Volta aqui. Dirigir com atenção, diz o código, que se você estiver dirigindo sem atenção e sem cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, tá, você estará cometendo uma infração de natureza leve. Como é que é, professor? Não, vou repetir. Dirigir sem atenção e sem cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração de natureza leve. E o que é dirigir sem atenção e sem cuidados indispensáveis à segurança do trânsito? Bom, isso é uma coisa meio subjetiva, né? Porque pode ser um achismo do agente de trânsito. Porque ele vê você lá dirigindo, pegando o seu carro lá com a cabeça meio assim, ou ele achar que você estava desatento naquele momento, naquela hora. Mas é subjetivo. Tá ok? Ele achou que você estava desatento. Como ele tem a fé pública, ele vai autuar você porque você estava sem atenção. É claro que existem algumas situações que caracterizam realmente a sua desatenção daquele momento. Você está dirigindo, conversando com o cara de trás, com a pessoa de trás, mexendo no rádio ou fazendo qualquer outra coisa que não prestar atenção no trânsito. Você não estará com a atenção necessária ao cuidado que você tem que ter ali no trânsito, tá? Então você estará cometendo infração de natureza leve, tá bom? Mexer no telefone celular, então enquanto você está dirigindo, você está manuseando o seu telefone celular, falando, tá? Dirigindo e está mexendo nele, ou está falando aqui alguma coisa, então você estará
desatento. Só que a gente sabe que o ato de usar o aparelho celular enquanto você dirige o seu veículo constitui uma infração gravíssima por si só. Mas o ato de usar o telefone celular deixa você desatento. Então podemos até caracterizar aí duas infrações no mesmo ato. O ato de usar o telefone por si só é uma infração gravíssima, e o que gera o uso do seu telefone celular enquanto você está dirigindo, que é a desatenção. Então você estará cometendo duas infrações no mesmo ato: infração gravíssima e a desatenção em infração leve. Tá ok? E aí, gostaram? Foram apenas 3 capítulos, bem rapidinho, nossa aula bônus. Se você é novo aqui no nosso canal, não esqueça de se inscrever, acionar o sininho, porque a gente vai ter próximas aulas. A gente vai continuar ainda dentro do capítulo 3, falando ainda sobre o artigo 29 e o artigo 30, falando sobre as regras de circulação e conduta. Aí vamos entrar no assunto propriamente dito do capítulo 3, que é a regra de circulação. Tá legal? Mas não deixe de se inscrever não, tá legal? Dá uma força aí pra gente aqui. E a gente vai passando para vocês todo o conteúdo que você vai encontrar numa prova do Detran. Tá legal? Até a próxima. Tchau.